Você já ouviu falar da história de Uzá na Bíblia? Uma narrativa envolvida por mistérios e lições de profundo significado? É uma passagem bíblica que certamente lhe provocará sentimentos contrastantes. Imagine um homem incumbido de guardar um tesouro santo, mas cujo destino se tornou triste por desrespeitar a Deus. Uma narrativa que, voltando aos primórdios do Antigo Testamento, esclarece a posição de Deus diante do homem e busca despertar em nós valores inabaláveis. Acompanhe esse vídeo e deslumbre-se com essa história que desafia os valores mais profundos da humanidade. Uma história milenar que ecoa desde os tempos antigos. Seu conto, que envolve Uzá, é de uma grandeza fascinante e seu destino trágico. Se você está curioso para entender como tudo se desenrolou, venha conhecer conosco essa narrativa. Este vídeo irá te levar a essa jornada de grande profundidade. Reviva cada momento dessa história bíblica. A Arca da Aliança não era apenas uma caixa dourada. Ela simbolizava a presença divina entre o povo de Israel, sendo um símbolo tangível da aliança entre Deus e seu povo escolhido. Sendo assim, ela estava presente em momentos de grande importância, contemplando todos com seu respeito reverente e temor sagrado. Fora colocado dentro da arca as tábuas com os 10 mandamentos, um pote com maná e o cajado de Arão que floresceu. Todos esses elementos eram as provas reais da existência do Deus de Israel e de seus poderes milagrosos. Por isso, ela se tornou algo muito mais que um objeto de valor material, mas, principalmente, um artefato sagrado de inestimável valor espiritual. Uma ligação entre o ser divino e o povo que ele abençoou. Com certeza, essa conexão de fé, amor e história é um excelente tema para você enriquecer ainda mais seu conhecimento das Escrituras Sagradas. A família de Abinadab tinha um legado sagrado. Uma linhagem levítica que foi abençoada com a honra de cuidar da Arca da Aliança, um tesouro sagrado. Eles eram guardiões desta relíquia, mas também muito mais. Eram mantenedores de um legado espiritual. Os filhos dos levitas cresceram em meio a instruções divinas sobre como transportar e cuidar adequadamente da arca. Seu compromisso com a preservação da sacralidade foi transmitido de geração em geração, e se tornou parte fundamental da identidade deles. Não era uma simples incumbência de guardar um objeto, mas sim de proteger o vínculo entre Deus e seu povo. A família de Abinadab tinha uma responsabilidade épica e um legado que trazia a eles contato direto com o sagrado. Após uma longa trajetória, a Arca do Senhor finalmente estava sendo levada para Jerusalém. Davi, o rei dos israelitas, havia decidido que aquela cidade sagrada se tornaria o centro religioso de Israel. Toda a comunidade foi às ruas, impregnada de um sentimento de devoção e emoção. Vozes altas, cheias de veneração e alegria, exaltavam saudações enquanto a arca era transportada. Sempre com um olhar profundo de gratidão, o povo de Israel acompanhava a viagem com um forte sentimento de orgulho. Aquela jornada ia além de um simples trajeto, simbolizava a conexão profunda com sua religião e história. Cada passo da arca era sinal de esperança, de unidade espiritual e descobertas religiosas. Uma oportunidade única de participar de uma celebração que testemunharia a chegada à cidade. No instante mais difícil e crítico de todo o trajeto, quando a jornada estava no auge, um momento desesperador se desenrolou na frente dos olhos de todos. O foco se desviou para a Arca da Aliança, o símbolo da presença divina, e de repente o caminho se tornou hostil. Os animais que puxavam a carroça tropeçaram, e a arca, essência de santificação, começou a desbalançar e se desequilibrar. Todos ficaram apavorados. A arca, símbolo do sagrado, estava ameaçada de um sinistro destino, deu um calafrio para todos. O receio de que a arca pudesse cair e ser profanada pairou no ar. No momento de maior pressão, quando a Arca da Aliança estava por cair, Uzá, dominado pelo impulso de salvar o objeto sagrado, estendeu a mão num instinto de proteção. Seu coração batia acelerado, porém não pensou um segundo antes de tocar a arca para estabilizá-la com bravura. Porém, assim que tocou na arca, Uzá morreu de forma fulminante, caindo ao chão. A tragédia foi imediata, assim como a mudança nos rumos desta narrativa antiga. O silêncio que se seguiu deixou todos confusos, pois Uzá se deparou com algo que ultrapassou seu entendimento e naquele momento fatídico encontrou a morte.
A tragédia que envolveu Uzá diante da Arca da Aliança foi definitivamente mais do que um acontecimento isolado. Era um apelo ao entendimento da santidade de Deus, a oportunidade de refletir sobre o ambíguo relacionamento entre o sagrado e a humanidade. A morte de Uzá ao lado da arca serviu como um sinal sobrenatural da sublimidade de Deus, algo que transcendia a compreensão humana, mostrando o respeito exigido perante o divino. O Senhor fazia claro que ninguém do seu povo devia tocar diretamente a Arca da Aliança, pois a imensidão do poder de Deus irradiava sobre ela e a fragilidade humana não conseguiria suportar este poder divino ao seu nível máximo. Quando ordenou a construção da arca, Deus declarou que ela devia ser carregada por meio de varas de madeira revestidas de ouro, que passavam por argolas igualmente de ouro e que estas últimas estavam em contato direto com a arca. Davi ficou profundamente triste e chocado com esta grandiosa lição, mas captou a lição de venerar a presença de Deus ainda mais. Ele percebeu a inegociável necessidade de adorá-lo com devoção. Era incontestável que a perda de Uzá foi infelizmente inevitável, pois Deus não o puniu, não se tratou de vingança. Contudo, por mais que fosse do seu povo, o corpo de Uzá não suportou o grande poder de Deus presente na arca. Esta dolorosa ocasião ensina a todos nós que a aproximação a Deus exige humildade, obediência e adoração. É um alerta vívido da grandeza de Deus e da devida reverência que lhe deve ser oferecida. A tragédia de Uzá ao lado da Arca da Aliança ecoou ao longo dos séculos, transportando uma mensagem significativa que desafia a compreensão humana sobre a natureza divina. Ela nos ensina que a justiça e o amor de Deus existem sempre juntos. Ele é perfeito, indignando a desobediência, mas também é benevolente e carinhoso. A morte de Uzá nos mostra que nossa jornada espiritual demanda não somente o cumprimento dos preceitos divinos, mas também profunda reverência pela santidade de Deus, respeitando sua palavra e sua conduta. É um chamado para equilibrar as ideias sobre a fé, reconhecendo não somente sua inabalável santidade, mas também seu amor e perdão sem limites. Compartilhe esses ensinamentos contidos na Bíblia com aqueles que desejam entender melhor a complexidade do relacionamento entre as pessoas e o Criador. Que essa narrativa profunda e envolvente estimule diálogos interessantes e reflexões notáveis. Não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro das últimas informações e aprendizados bíblicos. Muito obrigado por nos acompanhar e por explorarem os mistérios da Palavra de Deus. Que Ele continue a abençoar a todos nós. Até o nosso próximo encontro.